Bem, pessoal, a gente está gravando, então, lembrando, quem se manifestar agora está concordando com o potencial uso de sua imagem e sua voz. A aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre números reais, como eles são representados no computador, através do chamado sistema de ponto flutuante. Eu vou passar aqui para as minhas notas, para a gente entender como a gente faz conta no computador, você precisa entender como o computador trata os números reais. E a maneira que ele trata os números reais é um pouco diferente daquela que a gente está habituado no lápis e papel, tá? Eu vou começar fazendo um pequeno experimento aqui. Vocês sabem quanto dá essa conta aqui, não sabem? Dá quanto? Eu pego 1, somo com 2 elevado a 53 e subtraio 2 elevado a 53. Quanto dá isso, pessoal? Professor. 1. Isso aqui, vocês sabem que eu posso mover esse parêntese daqui, em vez de fazer essa conta de subtração primeiro, eu posso fazer essa adição, 1 mais 2 é 53, depois subtrair 2 é 53, que isso não vai mudar o resultado, vai dar 1, né? Eu queria fazer o seguinte, pessoal, essa questão da ordem dos parênteses não ser relevante, essa é uma propriedade que a gente conhece como associatividade, né? Eu queria fazer essa conta no computador com vocês, ou numa calculadora. Vamos fazer essa conta numa calculadora? Vocês podem pegar o celular de vocês, o computador, o tablet, e fazer essa conta? Ou mesmo quem tiver uma calculadora científica em mãos, pode fazer essa conta aí no computador? Eu só chamo a atenção que os parênteses estão aqui no 2 a 53 menos 2 a 53 primeiro. O que isso quer dizer? Que eu quero fazer essa conta de subtração antes de eu fazer essa conta de adição, né? Eu coloquei aqui embaixo as teclas que vocês têm que apertar para poder fazer essa conta numa calculadora. Eu vou fazer 2, esse x elevado a y aqui vai elevar o 2 ao número que vier a seguir. Então, foi 2 elevado a 53. Essa parcela aqui, né? Depois, eu vou guardar esse valor na memória, porque eu vou usar ele de novo, né? Aí eu boto um menos, tenho 2 a 53 aqui na tela, menos, aí eu vou pegar o MR. O MR é para recuperar na memória. O que estava guardado na memória era o 2 a 53, não era? Então, quando eu fizer 2 a 53 menos 2 a 53, vai dar quanto? Hein, pessoal? Ah, deu 1 aqui. Vai dar 0 essa parcela aqui, eu vou somar mais 1, vai dar 1, né? Todo mundo fez isso? Todo mundo fez, pessoal? Vamos fazer agora ao contrário. Repara aqui o seguinte, ó, eu estou querendo fazer agora, tirar o parêntese da subtração e colocar ele na adição. Então vai ser 1 mais 2 elevado a 53 menos 2 elevado a 53. Como tanto faz a ordem aqui dentro desse parêntese, o que eu vou fazer primeiro? Vou pegar o 2 a 53, 2 elevado a 53, vou guardar ali na memória, porque eu vou precisar desse número de novo, né? E vou somar 1. Estão vendo aqui? Depois, o resultado dessa operação aqui, que está entre parênteses, eu vou subtrair do que estava guardado na memória. Eu aperto o MR. Façam isso, por favor, e me digam o que vocês vão obter. Ah, aqui deu 1 também. Então você fez algo errado. Ou a sua calculadora é mais esperta do que a média delas. Do celular aqui. Aqui deu 0, professor. Deu 0? Uhum. Alguém mais deu 0?
Eu vou fazer essa conta aqui com vocês. Dois elevado a 53, eu vou dar um igual aqui. Deu um número enorme, não deu? Quando eu aperto esse botão M+, o que acontece? Eu guardei esse número na memória, né? Ó, apaguei aqui, se eu der um memory recovery, vem ele, não é? Então, esse 2 a 53, agora eu vou somar o quê? 1. Concordam? E depois eu vou subtrair o quê? O que está guardado na memória. Vou dar um igual. Deu quanto? Quem conseguiu... Quem fez essa conta e deu 0, pessoal? Diz aí. Quem achou 0, pessoal? Ninguém achou 0? Nem nas outras salas? Ah, tem vários aí dizendo que deu 0, né? Quem achou 1, pessoal, pode ter se embolado um pouquinho na hora de fazer esse salvar na memória aqui, ou pode ter uma calculadora que não usa sistema numérico, que usa um sistema algébrico. Calculadoras com sistema algébrico acertam essa conta. Calculadoras com sistema numérico erram. Ou, pouco provável, mas não impossível, a calculadora pode usar um sistema numérico, mas um sistema numérico mais potente que o da minha calculadora aqui. Aí vai dizer, a calculadora não vale nada. O Octave é um super software. Fazendo subtração primeiro, você aqui dá quanto? 1, né? Não tem a ver com, em princípio, com a capacidade do software tudo. Tem a ver com a capacidade do sistema numérico. Você vê que aqui no Octave, que é muito mais parrudo que uma calculadora, ele erra também, né? Deu ruim mesmo. Por que acontece isso, pessoal? Eu vou dar uma breve explicação. Esse número 2 a 53 é um número grande, não é? O 2 a 53 mais 1 é um número maior ainda. Não muito maior, mas é maior. O 2 a 53 é o maior número que essa calculadora aqui consegue representar de maneira exata. Quando você soma um número que é maior do que a capacidade de armazenamento dela, ela vai representar esse número aqui, 1 mais 2 elevado a 53, pelo 2 a 53. Que não é igual a esse resultado aqui, mas é próximo, né? Só que quando ela armazena o resultado dessa soma aqui sendo igual a essa segunda parcela, quando eu subtraio ela, obviamente vai dar 0, né? Então, ela erra essa conta aqui porque calculadoras e computadores são dispositivos com memória finita. Se elas tivessem memória infinita, não errariam. Mas tendo memória finita, elas erram. Vocês sabem que na aritmética usual, aquela do lápis e papel, você tem 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. E vocês aprenderam em algum momento da vida que elas respeitam essas 8 propriedades aqui, né? 2 leis de associatividade, 2 leis de comutatividade, existência de elemento identidade, existência de elemento inverso e distributividade. O que ocorre na aritmética do computador é o seguinte: você perde, por causa dessa capacidade finita de armazenamento na memória, você perde associatividade, você perde distributividade. No papel, essas 5 propriedades aqui com essas 8 leis são válidas. No computador, você não tem mais essas 8 propriedades. Tá? 3 delas morrem aqui. As 2 associativas e a distributiva. Elas não valem.
A gente viu nesse exemplo aqui que o quê? Eu mudei o parênteses de ordem, fez diferença no resultado da operação, não foi? Você perdeu a associatividade na soma. Tá claro isso? Isso nos dá um alerta. Quando a gente trabalha com números no computador, a gente tem que tomar cuidado porque tem conta que sai errado, né? Agora, o que a gente quer fazer nessa aula de hoje é dar uma ideia, dar uma visão geral para vocês por que isso acontece. A gente vai precisar estudar, então, um objeto matemático chamado sistema de pontos flutuantes, que é o quê? É o sistema numérico do computador. No papel, os números que a gente usa no papel, o nosso sistema numérico principal é quem? É o conjunto dos números reais, né? Esse conjunto aqui. Quantos números tem esse conjunto numérico? Esse conjunto numérico tem uma quantidade infinita de números, né? Vocês podem pensar uma representação gráfica dele, como pensar esses números como pontos ao longo de uma reta. Você sabe que a reta real tem os números inteiros, tem os números racionais, tem os números irracionais. Qualquer ponto nessa reta aqui, e tem infinitos pontos, representa um número, não é? Quando a gente vai para o computador e a gente passa a usar um chamado sistema de ponto flutuante, o que ocorre é que, como o computador tem memória finita, eu não tenho como armazenar todos os números reais nele. Então, eu tenho que escolher, de acordo com o meu sistema de ponto flutuante, alguns números-chave são escolhidos para serem armazenados. Mas isso é uma quantidade finita, tá? E o que ocorre? Então, se eu precisar trabalhar com 2, esse número aqui, esse número está no sistema de ponto flutuante, beleza, eu posso trabalhar com ele normalmente. Agora, se eu precisar trabalhar com um número entre 2 e 4, que não está nesses 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos aqui, que está aqui no meio. O que ocorre nesses casos, a gente vai ver, é que eu preciso usar uma aproximação para esse número. Ou vou aproximar esse número por esse aqui, ou por esse aqui. Entendeu? Ficou clara essa ideia? No papel, a gente tem uma infinidade de números à nossa disposição. No computador, a gente tem uma quantidade finita. Ela é enorme, porém finita, tá? Essa reta aqui está parecendo que são poucos, mas isso é uma representação pedagógica. É só para dizer que tem espaçamento entre alguns números no computador. Se eu fosse plotar todos os números que o computador de vocês gravam, isso aqui ia ser tão denso que ia parecer que era uma linha contínua, tá? Mas sempre você consegue achar um buraquinho na reta real do computador, tá? Posso ir adiante, pessoal? Ou tem perguntas? Pode seguir, professor. Então, vamos lá. Como é que eu defino um sistema de ponto flutuante? Aquele objeto que vocês viram uma ilustração gráfica dele agora. Aquele sistema de ponto flutuante, você está vendo que é um conjunto de números reais, né? Então ele vai ser um subconjunto da reta real. Agora, que subconjunto, que propriedades eu vou munir esse conjunto para definir ele? Eu vou dizer que ele é um subconjunto de retas cujos números têm esse formato aqui. Vamos entender esse formato aqui? Eu tenho um 0, uma sequência de dígitos, vezes um beta elevado a um expoente. Esse número beta aqui é a base. Qual é a base que a gente trabalha no nosso dia a dia? É a decimal. E o computador trabalha com qual? Com a base binária, né? Então esse beta aqui, nos casos que nos interessam, vai ser 10 se eu estiver pensando no papel e 2 se eu estiver pensando no computador, tá bom? Esses dígitos aqui, isso aqui, então, no fundo, é o seguinte. Esse número 12,3, eu posso pensar ele como 0,123 vezes 10 é quanto? Eu movi a vírgula 2 vezes para lá.
qual o número que eu tenho que colocar aqui para isso virar uma igualdade? 2, né? Se eu pegar esse número aqui e multiplicar por 100, dá esse aqui, não é? A ideia dessa representação aqui é essa. Eu estou colocando os números num formato 0, uma sequência de dígitos, vezes 10 elevado a um expoente. Tá claro o que é isso aqui? O que ocorre aqui é que a sequência de dígitos que eu posso botar, ela não tem qualquer tamanho. Por exemplo, quantos dígitos eu tenho aqui? 9, né? Você imagina que eu tenha 9 dígitos no meu número, mas esse T seja 5. Eu não vou conseguir guardar os 9 dígitos aqui. Eu só conseguiria guardar 5, entendeu? Por isso que esse tipo de sistema de pontos flutuantes tem capacidade finita. Estão começando a entender? Então, esse T aqui, que corresponde ao número de dígitos, é o que eu chamo de precisão. Ele é a quantidade de dígitos que eu consigo guardar aqui. B até a base, e é o expoente. O expoente aqui, por causa desse número, é 2. Se eu fosse fazer esse aqui, qual seria o expoente aqui? Eu movi a vírgula 4 casas. Que expoente eu teria que colocar aqui? 4, né? Isso vezes 10 a quarta daria isso. Concordam comigo? Sim. Agora, outra razão porque esses números aqui são finitos é porque não só o número de dígitos que eu permito colocar aqui é limitado, como esse expoente aqui não pode ser qualquer também. Esse expoente aqui vai estar entre um possível expoente mínimo e um possível expoente máximo, que são chamados a cota inferior e a cota superior do expoente. Tá? Então, recapitulando aqui, um sistema de ponto flutuante é um subconjunto da reta, onde os números que moram lá têm essa cara aqui. Eles têm até t dígitos, vezes uma base, no caso 10, podemos pensar 10 aqui, elevado a um certo expoente, onde esse expoente mora entre um valor mínimo e um valor máximo inteiro. Tá? Quando a gente quer falar do sistema de ponto flutuante, a notação que a gente usa para denotar um sistema de ponto flutuante, ou é essa aqui, ou essa. Eu falo F, para dizer que é um sistema de ponto flutuante, beta T, Mzinho, Mzão, ou simplesmente beta T, Mzinho, Mzão. A gente deve usar mais essa aqui no curso, mas às vezes vocês podem encontrar essa aqui. Tem livros que usam até alguma diferente, mas essas duas são as mais usuais, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Imagine que eu tenho um sistema de ponto flutuante binário, como esse aqui. A minha base, beta, é 2, né? O número de dígitos T aqui é 3. O menor expoente possível é menos 1 e o maior é 3. Tá bom? Eu vou fazer 3 perguntas aqui. Quais são os números representáveis nesse sistema? Qual o menor número representável em módulo e não nulo? E qual o maior número representável em módulo? Vamos tentar responder isso aqui? É um sistema binário, então a minha base é 2, não é? Esses meus dígitos aqui, eu tenho t igual a 3, então ele pode ter 3 dígitos. Agora, repara aqui que isso aqui são dígitos na base 2, né? Por exemplo, se eu tenho o número 23 decimal, como é que é esse número na base 2? Vocês concordam que 23 é isso? Deixa eu ir lá para o quadro que mais espaço. – 23 é o quê? 16 mais 4, mais 2, mais 1. Concordam que isso aqui é isso?
e que cada um desses aqui é uma potência de 2, isso aqui é quem? 2 à quarta, 2 ao quadrado, mais 2 a 1, mais 2 a 0. E eu ainda posso pensar isso aqui como 1 vezes 2 à quarta, mais 0 vezes 2 à terceira, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 a 1, mais 1 vezes 2 a 0. Então eu posso pensar o seguinte, que o número 23 na base 10, quando eu levo ele para a base 2, ele se escreve como? 1, 0, 1, 1, 1. Todo mundo entendeu isso aqui? O número 23 é 2, 3 na base 10, porque isso aqui é 2 vezes 10, mais 3 vezes 10 a 0, não é? Se eu expandir em potência de 2, eu tenho essas coordenadas aqui em base 2. Tá claro isso? Hein, pessoal? Tá sim, professor. Tá. Se eu tivesse um número fracionário, por exemplo, 23... Oi? Os pequenos você consegue até desenvolver um certo traquejo. Para números muito grandes vai ser difícil, né? Por isso que você usa computador para ali. Você não trata a base 2 no dia a dia, você trata a base 2 no computador, né? Ó, eu consigo te dizer de cabeça esse aqui. Isso é 1 mais 2 mais 4. Dá quanto? 7. Eu sei fazer essa conta. Eu não consigo te dizer de cabeça sem fazer essa conta que número é esse, porque eu não sei nem quantos dígitos tem aqui, entendeu? Agora eu sei que isso aqui vai ser 2 a 0, mais 0 vezes 2 a 1, mais 1 vezes 2 ao quadrado, 2 ao cubo, mais 2 à quarta, entendeu? Tá. Esses aqui você consegue, né? Por exemplo, isso aqui é quem? 0, 1, 2, 4, né? 2 elevado ao quadrado é 4. Esses pequenos você consegue, os grandes não. Mas não tem necessidade de se preocupar em aprender os grandes, né? Agora, e se eu tiver um número fracionário? Eu sei que isso aqui é 23 mais 0,5, não é? 0,5 também é conhecido como 1 meio, não é? E 1 meio é 2 a menos 1, não é? Sim. Então isso aqui era 2 à quarta mais... Isso aqui então era 1 vezes 2 a... Como é que era a representação do 23? 1 vezes 2 à quarta. 0 vezes 2 à terceira. 2 à terceira mais 1. 0 vezes... 2 ao quadrado mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 2 a 0, mais 1 vezes 2 a menos 1. Então, eu tinha lá que é 1, 0, 1, 1, 1,1 na base 2. Isso é o quê? Estão vendo que qualquer número fracionário na base 10 eu consigo escrever como
um número na base 2 que tem uma parte inteira e uma parte fracionária? Isso aqui? Ó, isso aqui a gente tinha visto com 23, não é? E esse 0,1 aqui é correspondente a esse 2 a menos 1 aqui, não é? Essa aqui é a parte inteira, essa aqui é a parte fracionária. Então, tá claro isso? Se eu tivesse número aqui na base 2, vocês sabem me dizer quem é ele na base 10? Ele é 2 a menos 1 vezes 1 mais 0. Vezes 2 a menos 2 mais 0. Não, mais 1, né? Vezes 2 a menos 3, não é? O 2 a menos 1 é quem? É 1 meio. Mais 0. E o 2 a menos 3 é 1 oitavo. Quanto dá isso aqui? 1 meio mais 1 oitavo? 5 oitavos, não é? Concordam? E se eu pegar isso aqui e multiplicar por 2 ao quadrado aqui, que número é esse? É o 5 oitavos vezes 4, não é? Isso aqui dá quanto? 5 meios. Tá claro? Vamos voltar aqui para as notas. Olha o que eu estou fazendo aqui. A gente sabe que um número nesse sistema de ponto flutuante aqui, com binário, 3 dígitos, com expoentes nesse intervalo, eles têm esse formato aqui, né? 3 dígitos vezes 2 elevado a um expoente. Só que esses dígitos aqui valem 0 a 1. Eu tenho uma restrição que o primeiro dígito sempre tem que ser 1, e o expoente toma valor entre menos 1 e 3, né? Vê se vocês concordam que todos os números possíveis com esse formato estão contemplados aqui nessa tabela. O primeiro expoente sempre é 1, né? O primeiro dígito sempre é 1. Aí eu olhei para o segundo e para o terceiro dígito, todas as possibilidades aqui, não é? E para o expoente, vê se eu não contemplei todas as possibilidades. Inteiros entre menos 1 e 3 são quem? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tá claro ou não? Sim, professor. Se eu fizer essa conta, tipo a que eu fiz lá no quadro agora, de pegar isso aqui, expandir em fração e depois multiplicar por isso aqui, os números que vocês vão obter em decimal são esses aqui. Esses são os números, mais ou menos, que tem esse formato aqui. Vocês concordam comigo? E se eu for representar eles na reta real, eu vou representar os positivos aqui, esses são os números aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que eles estão meio espalhados pela reta, né? Eles não cobrem a reta toda. Estão vendo que não cobrem a reta toda? O que mais vocês conseguem ver aqui? Nota que o espaçamento entre eles não é uniforme, né? Para os números pequenos, eles estão mais grudados que os números grandes, né? Os números grandes estão mais espaçados entre si. Vocês estão vendo? Fixa uma mantiça aqui. Esse 0, de sequência de dígitos aqui se chama mantiça. Se eu fixar essa mantiça aqui, o que vocês conseguem notar com esses números aqui, conforme eu vou aumentando o expoente? Vocês estão vendo que os números dobram? 0,25 está por aqui.
Aí vira meio, vira 1, vira 2. Depois o 2 vira 4, né? Aqui 0,3125 vezes 2 dá 0,6250, que vezes 2 dá 1,25, vezes 2 dá 2,5, vezes 2 dá 5. Vocês estão vendo por que esse espaçamento aqui aumenta? Porque eu estou sempre dobrando os números aqui conforme eu aumento o expoente da mantissa, né? Ou quando eu aumento o expoente da base, né? Perdão. A mantissa é esse aqui. A primeira pergunta que eu tinha feito para vocês era o seguinte: quantos números são representáveis nesse sistema? Quantos números eu tenho aqui nessa tabela, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Mais ou menos eu tenho o quê, então? 40. Vou fazer a pergunta: quantos números são representáveis nesse sistema? Quantos são representáveis nesse sistema? Alguém respondeu 40? Respondeu errado. Esses 40 números aqui são representáveis nesse sistema. Mas tem um outro número que também é representável, que está aqui na reta. Qual é? 40 mais 1. Tem o zero, né? Qualquer sistema numérico que se preze tem que ter o zero lá dentro. Qual é o menor representável aqui? Qual é o número representável? Qual é o menor número representável nesse sistema? Qual é o menor número que vocês estão vendo aqui nessa tabela mais o zero, pessoal? Muito bom, menos 7. É o menor número representável que é o menos 7. Essa foi a pergunta que eu fiz? Não. Qual o menor número representável em módulo e não nulo? Se eu perguntar o menor número representável em módulo é quem? Aí é o zero, né? Mas se eu pedir o menor representável em módulo e diferente de zero, quem é o menor? Esse 0,25 aqui, né? E se eu pedir o maior número representável em módulo, ele é quem? É o 7, né? O que esse exemplo simples mostra pra gente, pessoal? Que a quantidade de números de um sistema de pontos é finita, que esses números não são uniformemente espaçados, que existe um menor número representável em módulo e não nulo, e existe um maior número representável em módulo e não nulo. É isso que eu queria que vocês olhassem esse exemplo e percebessem, tá? Num sistema genérico, quem é o menor número representável em módulo e não nulo? Vê se vocês concordam que ele vai ser positivo, né? Porque em módulo. Ele tem que ter a menor mantissa possível, e a menor mantissa possível em qualquer sistema é o quê? 0,1, um monte de zeros depois, e ele tem que ter o menor expoente possível, que é o mzinho. Se isso aqui for possível e se for o menor possível, esse produto vai ser o menor possível. Vocês concordam? Então, o menor representável num sistema de ponto flutuante é um número com essa cara aqui. Tá? Por outro lado, o maior representável possível, ele tem que ser positivo, porque é em módulo, mas ele tem que ter a maior mantissa possível e tem que ter o maior base elevado a expoente possível, né? A base está fixa, então o maior expoente possível é a mzão. Para esse produto ser o máximo, eu tenho que fazer a mantissa o maior possível. Se a base é beta, o maior dígito que ela pode ter é beta menos 1, né? Por exemplo, se a base é 10, o maior dígito dela é 9, não é? Se a base é 2, o maior dígito possível é 1. Então, numa base beta, eu tenho aqui beta menos 1t vezes beta elevado a mzão. E o número 0? O número 0 eu queria discutir a representação dele. Obviamente, a mantissa dele tem que ser nula. Então, ele vai violar
essa regra que a gente pediu aqui para os dígitos da representação. A gente pediu que o primeiro dígito sempre fosse diferente de 0, né? Exceto para o 0. Para o 0 vale ele ser 0. Agora, o beta vezes expoente para o 0 pode ser qualquer um desses expoentes aqui. Tá? Qualquer um dá uma representação válida para o 0. Vamos fechar aqui mostrando a geometria de um sistema de ponto flutuante. Ele é um subconjunto da reta, né? Então está aqui a reta real. A gente tem uma representação, a gente tem uma certa região aqui que é composta por números entre o menor representável e o maior representável, inclusive, união com o 0, que é representável. Essa região verde aqui. Tá? Por outro lado, os números que estão abaixo desse L, do menor representável, eles são pequenos demais para que o meu sistema de ponto flutuante consiga representar eles. Então, normalmente, quando você trabalha com números nessa faixa aqui, o que o computador faz é trocar eles por 0. E você tem uma faixa também chamada de faixa de overflow, que é o seguinte: os números que estão além dos representáveis por serem muito grandes, eles não são representáveis por isso, são grandes demais. Então, em geral, o sistema de ponto flutuante troca eles por um infinito. Tá? Essa região de números muito pequenos aqui é chamada de região de underflow do sistema de ponto flutuante. Ela é definida como um conjunto de números reais, tais que, em módulo, eles são menores que o menor representável e são diferentes de 0. Já essa região azul do overflow, ela é o quê? Ela é definida como um conjunto de reais que são maiores que o maior representável em módulo. Vamos voltar aqui. O que seria a região de overflow aqui? Os números muito grandes seriam quem? Seriam os números que em módulo são maiores que 7. Concordam? E o underflow seriam os números que em módulo são menores que 0,25 e diferentes de 0. Eles morariam aqui nessa região, né? E o simétrico negativo aqui. Quem são os representáveis? São os números que estão entre o underflow e o overflow e que moram no sistema de ponto flutuante, né? Não são todos os reais, mas são alguns que estão aqui dentro. Concordam? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Não, professor. Pessoal, a gente vai focar agora, na aula, nos números que moram aqui na região representável. Vocês sabem que não são infinitos números. É número para dedéu, mas não são infinitos. O que a gente vai focar agora é dizer, explicar, que a professora Nancy vai assumir agora, é o seguinte: o que acontece se eu estou aqui na região representável, ou seja, eu estou com um número aqui entre o menor representável e o maior representável, mas eu não estou trabalhando com um número que é um desses azulzinhos aqui, que está dentro do sistema, que eu estou com um número intermediário aqui. Eu já comentei que a gente vai precisar aproximar esse número, ou por esse, né? A gente vai ver duas estratégias de representação agora, e a professora Nancy vai explicar eles. Nancy, você está me ouvindo? Tá, eu vou parar de compartilhar. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Deixa eu desligar minha câmera também, para melhorar a imagem.
Tá, sala 3, compartilhando. Acho que a sala 3 ainda não está compartilhando, né? Professor, você poderia me dizer se na sala 3? Acho que já está carregando, né? Eu estava carregando. Eu saí das outras salas para não dar eco. Sim. Sim, entendi. Tá. Sala 1. Tá certo, então. Tá certo, então. O professor estava explicando para vocês a questão da representação finita, né? Aquela que, por exemplo, vou colocar um exemplo bem simples, raiz quadrada de 3. Na abordagem de matemática tradicional, você sabe que ela é 1,73, 2 e alguma coisa mais, mas só que você sabe, em princípio, que você tem uma infinidade de dígitos nas casas decimais. Então, você só pode representar ele colocando pontinho, pontinho, pontinho. Então, você já sabe que ele já é um número infinito na parte dos decimais. Mas na parte computacional, esses pontinhos você não pode colocar na máquina, entendeu? Você não pode colocar, raiz quadrada de 3 igual 1,73, pontinho, pontinho, pontinho. Você não pode colocar dessa forma. Então, a máquina não entende dessa forma. O que a gente precisa, como o professor falou, é que a gente tem que fazer um estudo na representação finita desse número, no caso de raiz quadrada de 3, né? Tá, então, eu começo aqui colocando um exemplo, tá? Vamos supor que você está dando aula, tá? E você coloca aí o problema assim, calcule a área de uma circunferência de rádio 100 metros. Então, em princípio, você sabe a fórmula e seus alunos também sabem a fórmula, tá? Então, conhecida a fórmula da área de uma circunferência que você não discute essa questão. Então, você e seus alunos vão concordar que a área é igual a π por o raio ao quadrado, tá? Π vezes o raio ao quadrado. Tá? Então, aí a questão seria multiplicar o valor de π vezes o raio ao quadrado, nesse caso seria 100 ao quadrado, seria um 10 elevado a la 4, né? Então, fulanito, ou tipo, João falou, professor, eu sei qual é o valor. Ele é 31.400 metros quadrados. Aí Pedro falou, professor, eu fiz a conta, eu sei que ele é 31.416 metros quadrados. E aí Maria fala, não, mas eu achei outra resposta, professor. Eu achei o 31.414,92 metros quadrados. Tá? Aqui, estou colocando aqui os dados aí nos itens A, B e C. Tá? Então, aí um dos alunos, fora de João, Pedro e Maria, pergunta, professor, como é possível que tenham alunos aí que deem valores diferentes? E olha só que o valor de João era 31.400 e o valor de João era 31.416, são 16 metros quadrados de diferença. Então, não é pouco, tá? Então, o que aconteceu, professor? Vocês que falariam para seus alunos? A ver, pessoal, vocês falariam para seus razão? Vai dar razão Pedro para Maria? Ou para nenhum deles, ou para as três? Vocês que fariam aí, pessoal? Alguém quer falar? Ninguém quer falar aqui? Não tem problema não. Bom, em princípio, acontece o seguinte, dentro dessas discrepâncias, desses três valores diferentes, o João, eu vou te contar que o João, para calcular esse valor da área, ele utilizou o valor de π igual a 3,14. Para calcular o valor, o Pedro, para obter esse valor, ele utilizou o valor 3,1416.
E Maria, para ter esse valor aqui representado, ela utilizou o valor de 3.141592654, tipo, mais casas decimais. Tá? Então, o que foi isso aqui? Aqui se levantou uma discrepância em relação ao resultado. Porque falam, né? A matemática dá os resultados exatos, né? Mas eu estou tendo aqui 3 resultados. Pessoal, esse é uma questão, um efeito das estratégias que o professor falou, né? De arredondamento e truncamento. Tá bom? Então, não fique assustado se acontecer essas coisas, isso já é como eu falei, um efeito de arredondamento e truncamento. Tá bom? Então, eu posso dizer, as 3 respostas são aceitas, desde que eu esteja analisando a mantiça, né? Eu tenho em conta a mantiça, a base do sistema numérico, tá? Então, aí entra a estimação do valor, tá? O quadrado, né? Aí, dentro dessa aproximação, considerar o valor aproximado, que seria o ponto flutuante do valor da área, tá bom? Então, mais uma vez, fundamento e esse tipo aqui o truncamento, você vai truncar decimais, tá? Dependendo do que você está trabalhando, aqui vai estar o arredondamento. Está acostumado a fazer arredondamento, né? Porque todo no sistema decimal é bem bonitinho, bem simples, mas aqui a gente está generalizando para bases, não necessariamente 10, pode ser uma base arbitrária, tá? Então, aí como que às vezes, em comparação com a base 10, né? Aqui a ideia é, vamos supor que aqui a mantiça, a ver, deixa aqui, a precisão seria de T casas decimais. Vamos supor, a precisão seria de 3 casas decimais. Então, o que você vai fazer é, você vai ver quem é o próximo algarismo que está, né, na posição do caso D sub T mais 1, tá? Tá aqui, e você vai fazer a comparação com o valor da base dividido por 2. Se ele for menor ao valor da base dividido por 2, você vai deixar ele assim. É como se fosse um truncamento, né? Você vai deixar ele assim, vai colocar esse na forma de ponto flutuante, né? Ele, como o professor falou, é flutuante, o flutuante do valor de x. Mas aqui considera arredondamento, tá? No caso que o próximo garantiza, né, a posição T mais 1, sim, ele, na hora de você fazer a comparação com o valor da base dividido por 2, se ele for maior, então você vai ter que somar um termo aqui, tá? Aqui você vai ter aqui. Mas assim, eu não entendi direito. Vamos colocar um exemplo aqui, tá? Um exemplo bem simples que eu coloquei aqui. Tá? Vamos supor tá? Num sistema aqui de base 10, tá? Uma coisa bem simples para você poder ver. E a precisão de 3 casas decimais, tá? Mas aqui. O número de algarismos na mantiça, né? Tá, vamos lá. Dado o valor de x que eu quero aqui analisar é 37,29, tá? Tá, este x, tá? Colocando na forma, mas não na forma do ponto flutuante ainda, tá? Porque, em princípio, a gente tem que fazer passo a passo. Aqui, esse 37,29, eu vou colocar como um 0, tá? Porque essa é a forma, lembrando aqui, tá certo? Lembrando aqui, a forma do ponto,
o ponto flutuante, ele tem que começar com 0, e aqui aparece manchiça, tá bom? E aqui acompanha a base, aqui acompanha expoente. Então, eu vou dar essa forma, tá? Então, aqui, 0,37 está começando com 0, 0,3729 vezes 10 ao quadrado, tá? Só que aqui, observa que aqui o t é igual a 3, significa que você tem que considerar 3 casas decimais, tá? Tá, então esse vai ser o d sub 1, o d sub 2 e o d sub 3, tá bom? Então, na hora de eu fazer o arredondamento, aqui, qual é a... Tá. Ele diz, a ver, você verifica o algarismo que t mais 1, né? T mais 1 ser 4 e a t mais 1 é esse aqui, tá? O valor chave. Tá, então ele, eu vou pegar, tá? Para fazer a comparação com a metade da base, tá? Observa que a comparação com a metade do valor da base. O é 10, é 5, então em relação a 5 é maior. Então, aqui eu vou considerar que eu estou nesse caso, tá? Aqui, 9 maior a 5. Então, estou nesse caso, então eu vou considerar, tá bom? Tá? E que ele dizia, você tem que somar a base elevado a menos t, tá bom? Então, eu conheço a base, sim, eu conheço o t, então é só colocar ele. Observa aqui, estou fazendo essa comparação aqui, então a manchiça vai ficar aqui, tá certo? Tá? Eu estou considerando 3 casas decimais, observa porque o problema estava dizendo t igual. Mas a base B aqui era 10, ele caso é igual a 3, tá? Então, aqui eu tenho que deixar os 3 é 0,001, somado com este é 0,3, tá bom? Então, o valor arredondado é igual a 0,73, sim? O valor da manchiça, só estava analisando nessa linha, só estou, tá? Então, ele deu 0,73 e tá? E eu vou aqui, esse eu deixo, tá? Aqui na forma de formato de ponto flutuante. Então, esse ponto vai ser o ponto flutuante mais próximo do valor de x. Tá bom? Sim? Pergunta, pessoal. Dúvidas? Tudo bem. Logo, sim. Então, o que eu queria contar aqui para vocês é que cadê? Onde tá? Truncamento, preciso que o truncamento. E vou ver aí lá na parte de erros arredondar truncamento, tá? Bom, desde que a gente está essa aqui de arredondar, né? É que ele vai gerar cada operação, tá? Por isso essa utilização de arredondamentos e truncamentos, ele implica que a opção envolva-se erros, tá? Tá bom? Então, aqui cadê? Esse é o das se arredondar. Sim. Bom, é intuitivo, né? Eu acho que vocês devem concordar comigo. É intuitivo pensar que o truncamento é mais rápido, né? Tá?
é para você só vai truncar. Não tem muitas operações assim em comparação de um arredondamento envolvendo. Por quê? Porque de arredondamento ainda teria que analisar, né? Teria que analisar o algarismo na posição T mais 1, ainda teria que aqui fazer uma comparação, e ainda teria que fazer essa operação no caso que esteja nessa desigualdade. Nesse caso, você teria ainda que fazer essa adição, não é? Então, o truncamento não envolve muita coisa assim, então ele, em geral, ele, na verdade, é mais rápido. Sem tá? Utilizar a energia do truncamento, mas no arredondamento você ganha precisão. Ele é mais preciso, né? Arredondamento aqui, utilizar arredondamento na hora de fazer aproximações é mais preciso em comparação de truncamento. Como falado, esses são das operações de truncamento que apareceram da resolução das operações. Tá? E, bom, erro. Então, a gente sabe o que é erro. O que é erro? Erro aqui em cálculo numérico, em análise numérica, erro é a diferença entre o valor exato e o valor apresentado, o valor apresentado, né? Tá? Então, tem dentre vários tipos de erros, né? A gente está aqui só considerando o erro absoluto e o erro relativo, tá bom? Tem outros tipos de erro global, né? Tem erro aí ainda, mas só que os erros absolutos e relativos são os mais comuns, tá? Dentro do erro absoluto, a gente pode dizer que esse erro, observa aqui, observa como ele está aqui. Aqui está o valor e o valor aproximado, tá? Esse tipo de erro é a diferença, né, como pode ser visto aqui, entre o valor exato e o valor aproximado, tá? Em geral, não se conhece o valor exato, tá? E o que possibilita o cálculo de erro absoluto, tá? Por exemplo, aqui não é nesse slide. Aqui o exato, que seria? Não é acaso seria o valor π vezes, aqui eu estou colocando, aqui analisando no exemplo 2 aqui, o valor exato seria π vezes 10 elevado a la quarta, ¿sí? Y el valor aproximado sería S. Otro valor aproximado sería S. Y así. Este también sería un otro valor aproximado. Entonces, a gente teria que considerar o valor exato que a gente não sabe. Tá? Não sabe por quê? Porque a gente não sabe o valor aproximado de π. Desculpa, o valor exato de π. A gente só trabalha com aproximações. Estou falando o valor aproximado. Tá? Mais uma vez, aqui o erro absoluto seria aqui, nesse caso, seria a diferença do valor exato, sim, que não dá para saber aqui, tá? E o valor aproximado, tá? Aqui aparecem, como eu falei, aqui aparecem 3 valores aproximados para o valor exato que a gente não conhece, tá bom? Mas a gente se conforma com valores aproximados, sim? Em cálculo numérico, a gente trabalha com valores aproximados, tá? O que é importante aqui é, bom, a gente pode ter, professora, aqui, como no nosso caso, pode falar. Sala 3 caiu a transmissão lá, ninguém tá vendo nada. Espera aí, eu vou voltar lá. Vamos lá. Tá, aparece lá, Américo. Sim, tá na aula, na sala 3, 2. Nancy, a apresentação na sala 3 não está aparecendo. Tem que compartilhar lá de novo. Tá. A gente fica uns 10 minutos sem aula, mais ou menos. Mas... Pessoal, se isso acontecer, avisa na hora, tá? Tenta entrar na outra sala na hora. Porque... professor, você saiu de lá e a gente teve que entrar na outra sala. Eu tenho...
Tá. Tá. Eu tenho que sair porque senão dá eco, senão a gravação fica ruim. Ah, beleza. Se acontecer, vocês vem aqui correndo na sala e avisa a gente, tá? Isso. Foi o que a gente até demorou pra ter essa ideia aí. Tá. Eu vou voltar lá pra 3, tá? Tá. Tá. Pode ser, Vinícius, aqui na sala 3, pode ser. Um dia sem problema seria até estranho, né? Realmente a gente está prendido aí com toda a conexão. Bem, vamos lá. Sim, estava aqui. Então, ele falou que o absoluto era a diferença entre o valor exato e os valores aproximados. Então, e eu tinha falado também, e vocês concordam que o valor exato é difícil, na verdade não dá para o certo, né? Que o valor exato dependeria do valor de π, mas π é um irracional, então aí que meio que complica, né? Então a gente só se conforma com aproximações só que você pode ter um monte de aproximações, só que o importante é escolher a melhor aproximação. E essa questão de melhor aproximação, e o professor Américo e eu vamos explicar a vocês ao longo da disciplina, tem vários critérios, na verdade. Tá? Então, como você pode medir qual é a melhor aproximação nesse cenário que entram os erros absolutos e relativos, tá bom? Tá, tá bom, então. Aqui, bom, aqui a gente viu a definição de erro absoluto, erro relativo, né? Você está vendo que a diferença, e a gente falou também que é a diferença do valor exato e o valor aproximado. Já o erro relativo, sim, é o absoluto de numerador dividido aqui por o módulo desse x, né? Aqui você percebe que o valor absoluto, você pode achar o valor, o erro relativo, desculpa, o erro relativo. Tá, vamos lá. Então, em primeiro lugar, que o erro relativo envolvia diferenças, né? No caso do absoluto, no relativo uma diferença e também uma divisão, né? Por exemplo, aqui, simples. E esse é o principal erro absoluto e relativo. Eu vou ter, por exemplo, aqui nesse exemplo, calcule o erro relativo quando aproximamos o x, dado assim, 37,29, em esse x barra 37,3. Então, a gente pegando a definição aí do slide, o erro absoluto, tá? É igual à diferença desses dois, do valor exato e do valor aproximado, tá bom? E bom, aí a gente sabe fazer essa diferença e tudo isso, beleza. Essa é uma continha simples. Agora, o erro relativo, sim, envolve o erro absoluto, sim, observa aqui, tá como, aparece como numerador, tá? E ainda você tem que fazer a divisão desse erro absoluto, tem que fazer com o módulo desse x. Tá? Então, você já sabe, em princípio, quanto é o erro absoluto, você já sabe, que, em princípio, qual é esse x, né? Porque você já tem dois valores, o valor exato e o valor aproximado, então você só faz isso aqui. Isso é simples, gente, tá? Isso é simples. Só que tem um detalhe aqui. Em geral, como eu tinha falado, em geral, não se conhece o valor exato de x. Tá? E ele impossibilita o cálculo de erro absoluto e do relativo. Tá? Nesse caso é tão simples, por quê? Porque ele está aparecendo aqui o valor exato e o valor aproximado. Então, é só por continhas aí, manipulação algébrica, você consegue os erros absolutos e relativos. Mas, em geral, você não sabe o valor exato de x, então você
não pode fazer essa subtração, não pode fazer esse aqui, as contas de erro relativo de forma exata. Tá? Então, o que acontece? Então, a gente só se conforma com uma cota superior. Tá? Por exemplo, aqui, observa aqui, para π igual, desculpa, para o valor de π, você sabe que é 3,1415, blá, 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 mais pontinhos, sim? Você só pode garantir que ele está dentro desse intervalo, né? Entre 3,14 e 3,15, né? Então, o erro absoluto, tá? Você não pode calcular, né, de forma exata, de forma explícita aqui, porque você não sabe o valor exato de π. Então, o que você só se conforma é com uma cota superior, tá? Então, aqui aparece essa definição, tá bom? Observa aqui, o erro absoluto sendo com limitante superior. Esse já é de limitante superior. Eu não posso aqui... Este aqui é um limitante superior para o erro absoluto, no caso que você está fazendo um cálculo. Este é o limitante, essa parte aqui é o limitante superior, no caso que você está trabalhando com arredondamento. Tá? E no caso do erro relativo, é uma coisa bem análoga, que está aparecendo aqui. Só aparece limitantes superiores. Tá bom? Tá. Então, aqui os erros... aqui, esse aqui, você percebe, você deve perceber aqui, que ele vai depender da precisão da máquina. Aqui ele está aparecendo aqui, tá bom? Então, se você aqui, vamos supor aqui que um erro absoluto, você esteja trabalhando com um erro absoluto com truncamento. Então, aqui você sabe que o limitante superior para esse erro absoluto é 2 vezes a precisão da máquina, que está dado aqui, observa que já está dado aqui, vezes o beta, lembra que é a base, e o E, o expoente que está aparecendo, né? O que aparece lá na forma de ponto flutuante. Tá bom? Então, na hora de você fazer essa operação, é simples, observa 2 vezes o meio beta elevado a menos θ, vezes beta elevado ao expoente, ele ficaria com um beta elevado ao expoente menos t. Então, este só vai depender aqui, você conhece o beta, né, que é a base do sistema, você conhece o E, você já tem o E e você já tem o T, que é a precisão da valor de... O número de algarismos que tem a mantissa, tá bom? Esse T, lembra que é o número de algarismos que possui a mantissa, tá? Que deveria possuir no sistema, tá bom? E é só isso, gente, é só isso. Então, o que vocês têm que se focar, se preocupar em obter limitantes superiores para para análise dos erros absoluto e relativo, tá bom? Tá? Perguntas aí, pessoal? Agora, uma coisa que antes de eu esquecer, esta precisão da máquina, sim, que o professor vai falar, sim, daqui a pouquinho, tá? A norma aí é 754, que ele vai falar, ele tem equivalências, dependendo da precisão, se é precisão simples, se é precisão dupla, tá? Ele vai ter uma variação aí, tá? Então, a gente tem que ver qual precisão, se está trabalhando-se com precisão simples ou dupla, tá? E isso que eu queria contar dessa parte aí para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida aí que ficou aí para a gente discutir? Nenhuma, professora. Tudo bem, deu para entender algo. Bom, pessoal, essa também aparece na lista, então eu peço para vocês fizerem a parte da lista, tá? Agora eu vou dar aí ao professor, dar aí o espaço para o professor, que ele vai fechar aqui a aula, tá bom? Obrigada, professor. Professor.
Tá. Vocês me escutam? Tá. Nancy, por favor, feche o seu áudio, está dando retorno nas 3 salas. Ah, sim. Deixa eu voltar a apresentar aqui, pessoal. Todo mundo recebendo a tela? Então, resumindo, a professora Nancy já explicou aqueles casos que a gente... Não, peraí. Oi, me escutam agora? Todo mundo ouvindo? Tá. Então, pessoal, Nancy explicou que quando a gente está nesse caso aqui, região representável, mas a gente trabalha com um número que não é esse nem esse, está aqui no meio do caminho, eu tenho que fazer uma coisa, ou eu tenho que truncar ele, e aí eu venho parar aqui, ou eu arredondo ele, e aí eu venho parar à esquerda ou à direita, dependendo. Se ele está mais próximo da esquerda, eu arredondo para a esquerda, se ele está mais próximo para a direita, eu arredondo para a direita. E qual a diferença essencial entre as duas representações de truncamento e arredondamento? Truncamento é mais rápido, arredondamento é mais preciso. Truncamento, o computador processa mais rápido, mas faz um erro maior. Arredondamento, e processa mais devagar, mas ele dá mais precisão. O que eu vou discutir agora é como é que um número é representado dentro do computador. A gente sabe lá que a base é binária aqui nesse caso, né? Eu tenho T dígitos lá. E vocês lembram que o dígito 1 no sistema binário sempre tem que ser igual a 1, né? Por causa daquela restrição D1 diferente de 0. Como no binário só tem 0 e 1, o D1 mandatoriamente é 1. Então, quando eu vou armazenar um número no computador, a minha mantissa vai ficar da forma 1, uma sequência de dígitos binários 0, 1, até T-1. T-1 dígitos desse. E um outro dígito que eu tinha T, eu vou usar aqui para guardar o meu sinal. O meu sinal é -1 elevado a S. Se S for 1, isso aqui vai ficar -1, é um número negativo, né? Se S for 0, -1 elevado a 0 é um número positivo. Então, aqueles T dígitos que eu tenho no sistema de ponto flutuante, o primeiro vai para um sinal, e os seguintes, T-1 dígitos, são para guardar a informação da mantissa. No computador, o expoente ele não é guardado muito nessa forma que está aqui. Que a gente fez nesse exemplo aqui. Aqui eu coloquei o expoente direto, né? No computador, a gente usa a chamada forma normalizada para o expoente. É o seguinte, eu vou pegar aquele Ezinho lá que vocês viram naquele exemplo e vou somar com Mzão, com o maior representável. Então, o expoente que eu vou guardar é assim. Tá? Esse é o padrão I3E754 de 2008. Praticamente todos os computadores no mundo hoje usam esse padrão. Antigamente, a gente tinha que cada computador, antigamente, que eu digo lá nos anos 80, cada computador de um fabricante diferente usava um sistema diferente. O que acontecia se você não tinha normatização? Eu estava nesse computador aqui, fazia uma conta, ela dava um resultado. Eu vinha para esse computador aqui, fazia a mesma conta, ela dava outro resultado. Não é que dava um resultado extremamente discrepante, às vezes podia até dar, mas às vezes dava uma pequena diferença. E isso é ruim, né? Se você quer que um dispositivo eletrônico sempre faça a mesma conta para 2 números dados, né? Então, se percebeu lá nos anos 80 que era preciso padronizar. Desenvolveram, então, o padrão I3E. Naquela época, o I3E754 é o padrão atual, e a última revisão dele foi em 2008. Você vê que não tem tantos anos, né? No padrão I3E754 de 2008, um número real ele é guardado dessa forma. O primeiro dígito é para o sinal, os T-1 dígitos seguintes guardam informação da mantissa,
E você tem alguns dígitos a mais que são utilizados para guardar o expoente. Vamos ver um exemplo aqui. Se você tem um sistema tipo Single Precision, precisão simples, o sistema de precisão simples ele tem 32 bits. Desses 32 bits, você vai guardar 1 para o sinal, 8 para o expoente e 23 para a mantissa. Tá? Se você tiver em precisão dupla, você vai ter 64 bits, vai ficar 1 para o sinal, 11 para o expoente e 52 para a mantissa. E precisão simples, da metade de uma precisão meia, aqui, da metade dos dígitos que você tem aqui, né? Você tem 16 dígitos, então você usa 1 para o sinal, 5 para o expoente e 10 para a mantissa. O que essa escolha aqui para o expoente, para a mantissa, vai representar em termos de precisão dos números que eu consigo trabalhar nesse sistema? Por exemplo, na precisão simples, com base binária, e ter 24 dígitos, o menor expoente representável vai ser menos 126 e o maior representável vai ser 127. Isso vai dar uma precisão de máquina da ordem de 10 a menos 7. Tá? O menor número não nulo representável é alguma coisa dessa ordem, 10 a menos 7. Já na precisão dupla, o menor representável vai ser alguma coisa da ordem de 10 a menos 16. Vocês estão vendo, então, como usar memória te ganha mais precisão. O problema é que a gente perde em tempo de processamento. Vamos ver um exemplo aqui para ficar menos abstrato? Imagine que eu tenho esse número aqui, ó, 0,15625 na base 10. Se eu converter esse número para a base 2, peço que vocês acreditem em mim, vai dar esse número aqui, 1,01 na base 2, vezes 2 elevado a menos 3. Esse número é positivo, então eu vou botar um 0 aqui, elevado ao menos 1, né? Para dizer que o sinal é positivo. Então tá aqui, ó, aqui pensa que é a cadeia de memória, é uma string de memória lá onde você guarda os dígitos. O primeiro, relativo ao sinal, é 0. O 1 é sempre 1, esse 1 aqui, né? Então ele nem entra aqui, se eu sei sempre o que é aqui, eu não preciso gastar memória para guardar ele. Eu vou precisar gastar memória para guardar agora esses números aqui. E esses números aqui. Peço que vocês acreditem em mim que é isso aqui. Um, dois, três, quatro, 5. Olha, isso aqui é 0 vezes 2 a 1. 0 vezes 2 a 0, 0 vezes 2 a 1. Isso aqui é 2 a terceira, mais 2 a quarta, 2 a quinta, 2 a sexta, 2 a sétima, né? Quanto que é 2 a sétima? Espera aí, acho que está ao contrário. Dois a quinta, 2 a sétima é 128, né? É 2 a sexta mais 2 a quinta. Isso aqui dá 64 mais 32. Vão me dizendo aqui, pessoal. Sessenta e quatro mais 32. Mais 16. Mais 8. Então, 64 mais 32 dá 96. Mais 16 dá 106, 112. 120.
mais 4, né? 124, não foi? Então tá aqui 1, 1, 1, 1, 1, mais 0, vezes 2 a 1, mais 0, vezes 2 a 0. Então, olha, esse aqui é o 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4, 2 a 5, 2 a 6. Tá claro? Esses dígitos aqui vieram da representação desses 124 aqui na base 2. E os dígitos seguintes, aqui em vermelho, eles correspondem à mantiça aqui, tá vendo? 0, 1, um monte de zeros até o fim, né? Vocês não precisam aprender a fazer essa conta, vocês precisam ter uma ideia de alto nível como é que isso aqui é representado, tá, pessoal? Ninguém vai, essa aqui é para ter uma ideia como é que o computador faz essa conta. Não é que a gente vai pedir para vocês dar um número enorme e pedir para vocês escreverem isso aqui. Mas é para vocês terem uma ideia que da memória que você tem disponível lá, uma parte você vai gastar para representar o sinal, uma parte pequena, uma outra parte um pouquinho maior para representar o expoente e uma parte maior de todas para representar a mantiça. Tá? Tá claro isso aqui? Se eu for para precisão dupla, o que acontece é que o número de dígitos que eu tenho para o expoente para a mantiça aumenta. Então, se eu fosse representar aquele número aqui na impressão dupla, o expoente não ia precisar mudar, ia entrar vários zeros para cá, e a mantiça também, além desses aqui, ia entrar vários zeros depois, né? Conforme vocês forem trabalhando com Octave, vocês vão ver que tem uns símbolos especiais, tipo infinito, menos infinito e not a number, que eles têm alguma especial é esse. O número 0 tem todos os dígitos todos os expoentes iguais a 0 e todos os dígitos da mantiça iguais a 0. O sinal dele é arbitrário. Valores para o expoente diferente de 0 também são válidos, tá? O infinito, ele tem todos os dígitos do expoente, todos esses verdes aqui iguais a 1, a mantiça todos iguais a 0 e o sinal igual a 0. O menos infinito é igual, só muda o sinal. A minha resposta é infinito. O menos 10 vai ser o quê? Ele está dando infinito. Se fizer um 0 sobre 0, que é uma indeterminação, ele dá um not a number, tá vendo? Pessoal, para vocês pensarem em casa, vamos deixar um exercício aqui. Eu estou dando um sistema de ponto flutuante aqui pequeno para vocês. Base 10, 3 dígitos, com os dígitos entre menos 3 e 4. E os números que não podem ser representados de maneira exata aqui são representados via truncamento. O que eu peço? Para vocês me dizerem qual é a região de overflow, qual é a região de underflow e qual é a representação desse número alfa, que é igual a 10 a menos 5 aqui. Alguém está com o áudio aberto? Poderia fechar, por favor? Um segundo exercício mais computacional. A professora Nancy falou aqui dos erros de arredondamento e truncamento, né? O erro absoluto, tanto o erro absoluto da representação de ponto flutuante quanto o erro relativo, eles são limitados superiormente por um número εm, que vocês estão vendo aqui, que é a chamada precisão da máquina. Grosso modo, essa precisão da máquina é o seguinte: é o menor número, se eu somar com 1, vai dar um resultado diferente de 1.
O menor número, quando eu adicionar com o outro, vai dar um número diferente. Você pode ter num sistema de ponto flutuante um número representável menor que esse, mas que quando eu somar com 1, vamos dizer com um número A menor que o εm, o resultado vai ser 1. Querem ver isso? O menor representável nessa máquina aqui é esse número aqui. Estão vendo? Eu vou dizer que A é o ε sobre 2. O que acontece quando eu somo ε1 com A? Dá 1, né? O que acontece quando eu somo 1 com ε? Aparentemente deu 1, né? Se você olhar... Não deu 1 exatamente. Se você olhar aqui com muitos dígitos, você vai ver que lá no final, na 16ª casa decimal, como é que muda os dígitos? Espera aí. Hum? Eu acho que o format long é... Espera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vocês estão vendo que o ε é vezes 10 a menos 16? Então eu espero ter um 2 aqui depois disso, entendeu? Só não estou conseguindo mostrar para vocês. Ah, é porque ele está mostrando... Tem 15 decimais aqui, tem mais esse. Eu teria que mostrar mais de 15. Peraí, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou dar uma roubada aqui para mostrar para vocês. Um mais 10 epsilon. Vocês estão vendo aqui que aparece aqui no final? Um mais 10 epsilon aparece aqui. 1 mais epsilon sobre 2 não altera em nada o número. Vocês estão vendo? Qual o exercício para vocês fazer em casa? Eu queria que vocês fizessem um programinha no Octave para calcular a precisão da máquina, esse número epsilon. Esse número epsilon tem no Octave. É só digitar EPS. O que eu queria que vocês fizessem um programa que calcule ele. E para isso você vai usar essa interpretação aqui. Ele é um número... Ele é o menor número que somado com 1 dá uma resposta diferente de 1. Então, a dica que eu dou para vocês é vocês fazerem um while 1 mais
um A for diferente de 1, aí vocês fazem epsilon igual a alguma coisa aqui. Tá? Ah, não, faz A aqui igual a alguma coisa, tá bom? Se tiverem dúvidas, depois eu posso dar uma dica como fazer isso. Dúvidas, pessoal? Podemos encerrar a aula de hoje? Podemos, professor. Interromper a gravação aqui.